Olá, eu sou Maristela Sestelo, médica pneumologista, membro da Sociedade de Pneumologia da Bahia. Sou titulado pela Brasileira. Fui médica do Otávio Mangabeira por muitos anos e hoje sou médica pneumologista do Hospital Ernesto Simões Filho. Também sou professora da Escola Baiana de Medicina, no curso de Medicina, e na Universidade do Estado da Bahia, também no curso de Medicina. No Temas em Destaque de hoje, nós vamos conversar sobre os agravos à saúde decorrentes do uso do cigarro eletrônico. Não tenho conflito de interesse a declarar para esta apresentação. O que nós veremos nesta aula? Será que o cigarro eletrônico é perigoso? Diferente do cigarro tradicional, ele não queima tabaco. Será que ele não traz comprometimentos ao meio ambiente e ao indivíduo? Será que ele é mais seguro? Ele é menos prejudicial à saúde? Quais são as recomendações e sugestões? Vamos lá. Será que isso é um mito ou é uma verdade? Ele é perigoso? Eu trago o primeiro exemplo, essa foto desse indivíduo aqui. A face dele queimada por conta da explosão de uma bateria do dispositivo eletrônico de fumar. Teve uma falha, explodiu e ele teve queimaduras graves na face, perdeu dente e língua. Essa outra explosão aqui aconteceu por conta de uma bateria que estava sendo carregada no carro da mãe da criança e explodiu e danos à criança também. Então, cigarro eletrônico é perigoso. Em relação ao cigarro convencional, ele não queima tabaco. Será que ele não produz monóxido de carbono? Bom, vamos dar uma relembrada, tá? Aqui, 1963 foi criado o primeiro dispositivo eletrônico. Tá? Em 2003, o fundador da Dragonite International Limitada desenvolveu um modelo novo, tá? Com um formato de cigarro. Eles hoje são conhecidos como dispositivos eletrônicos de fumar. E-cigarette, e-cigar, e-cigar e mil nomes, mas de fato são dispositivos eletrônicos para fumar. Bom, em 2009, aqui grifado para nós, a Anvisa proibiu comércio, importação, propaganda de qualquer dispositivo eletrônico que viesse substituir cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo, o que quer que fosse, tá? Mesmo sendo alternativa para deixar de fumar. Por quê? Porque nós não temos estudos robustos que informem a gente a real segurança dessas finalidades e do próprio processo de usar o dispositivo eletrônico. Vamos conversar um pouquinho sobre epidemiologia, tá? A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2019 mostram que mais ou menos 17% dos escolares entre 13 e 17 anos tinham experimentado o cigarro eletrônico. Se você for olhar rede pública e rede privada, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, eles têm uma frequência maior, inclusive aqui, chegando a quase 24%, tá? Os homens, os jovens rapazes, fumavam mais ou experimentaram mais o cigarro eletrônico do que as mulheres, que ficaram em torno de 14,6%. A mortalidade da exposição, decorrente da exposição à poluição tabágica ambiental, é claramente conhecida, tá? Doenças tabaco-relacionadas, doenças cardiorrespiratórias, doenças pulmonares e a doença coronariana, basicamente primária. O que a gente quer mostrar com isso aqui? Independente da forma com que você use o cigarro,
cigarro convencional ou dispositivo eletrônico de fumar ou narguilé, essas mesmas situações estarão acontecendo. Vamos ver, né? E o que é o vaping? É o ato de vaporizar, tá? É isso aqui, tá? É inalar a fumaça decorrente desse processo de vaporização do dispositivo eletrônico de fumar, tá? O indivíduo que é usuário do dispositivo eletrônico é chamado vapor, tá? Os cigarros eletrônicos, eles são operados por bateria. Tem um líquido chamado e-líquido, ele produz um vapor, que é um aerossol, tá? E pode ter diversos formatos, e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Na verdade, o usuário ativa o atomizador, na verdade, ele liga a bateria, ele aquece aí a partir, aerosoliza o líquido, né? O vapor, e isso simula a experiência de fumar um cigarro convencional. Mas nesse caso, com o dispositivo eletrônico de fumar, não há combustão. E será que, não havendo combustão, não tem danos ao meio ambiente? Existe o dispositivo de primeira geração, segunda, terceira e quarta. Observe que a quarta geração são pendrives. Eles carregam a bateria na porta USB do computador. Então é o que há de mais novo. Eles são chamados também de Juul. Quais são os componentes clássicos dos dispositivos? Nicotina, tá? Em que doses variáveis, mas observe com valores muito acima do cigarro convencional. Propileno glicol, aromas, tá? E chumbo, níquel, cromo, manganês e arsênico igualzinho ao cigarro convencional. Então, inocente ele não é. Existem também os e-líquidos que podem ser trocados de nicotina para THC, tá? As nitrosaminas específicas do tabaco, que já se sabe que são carcinogênicas, compostos voláteis e compostos fenólicos. Então, inocente não é. Então, hoje há um grande debate, principalmente em relação ao uso de aditivos e aromas. Por quê? Porque a proposta da indústria fumageira é colocar esses aditivos e aromas para serem atrativos aos jovens. Então, sabor de morango, chocolate, licor, e com isso favorece a experimentação e gradativamente a dependência à nicotina. O detalhe que, como eu já comentei em slides anteriores, nós temos diversas substâncias presentes e essa aqui, em particular, é um possível carcinogênico para o ser humano. Então, de volta, aditivos e aromas também não são seguros para serem usados em nenhum tipo de dispositivo eletrônico. A duração média de uma tragada de um cigarro eletrônico é maior do que de um cigarro convencional. O convencional é 2,4 segundos, tá? E o eletrônico em torno de 4,3 segundos. Então, só com isso, a gente já pode prever que a exposição às substâncias é maior. Em relação à exposição às substâncias diversas, em torno de 20 a 27% de partículas de vapor do cigarro eletrônico, tá? E em torno de até 35% de partículas da fumaça do cigarro alcançam as estruturas alveolares e caem na circulação sistêmica. Essa exposição pode ser considerada baixa por períodos pequenos, que não são tão pequenos assim, eles levam a pequenas doenças. Então, processos inflamatórios pulmonares e sistêmicos crônicos, contínuos
e que aumentam o risco de doenças cardiovasculares e respiratórias e levam à morte, sim. Então, o processo de adoecimento é semelhante ao do cigarro convencional. Essa é a lista de substâncias, de compostos tóxicos que existem no cigarro eletrônico, no cigarro convencional e num inalador qualquer. O que isso aí representa? Eu não vou ler cada uma dessas substâncias. Você pode ter até algumas delas não determinadas. Não determinadas a concentração, mas que estão presentes. Então, o cigarro eletrônico, de novo, não é uma estrutura, não é um dispositivo que seja seguro para ser usado. Outros elementos que estão aqui na listagem de substâncias que nós já conhecemos, cancerígenas, capazes de levar à terogênese, todas elas muito graves, né, com doenças que levam a doenças muito graves. E esses substâncias carcinogênicas que estão presentes, sim, carcinogênicas, provavelmente, possivelmente, estão presentes no cigarro eletrônico. Esses são os efeitos da nicotina e a relação com os dispositivos eletrônicos. Nesse azul, nós temos os dispositivos de primeira geração, os mais antigos, tá? E nesse vermelho, a nova geração, que é o Juul. E esse verdinho aqui são os cigarros convencionais. O que é que nós observamos? Que mais rapidamente se mantém por mais tempo de nível sérico, de efeito da nicotina na circulação humana. Então, não produz monóxido de carbono. E aí? Mas os aditivos, que são produtos que são aquecidos, formam vapor com substâncias, sim, prejudiciais ao meio ambiente. Então, diferente do cigarro tradicional, cigarro eletrônico não produz monóxido de carbono. Isso é um mito e isso causa doença. Eles são menos prejudiciais? Essa é uma capa da época, de alguns anos atrás, já deflagrando, já alertando sobre o vício do cigarro eletrônico. Na verdade, dados de agora, de 2019, mostram que efeitos a curto prazo do cigarro eletrônico são queda da função pulmonar, maior risco de eventos cardiovasculares, incluindo infarto, acidente vascular encefálico, doença arterial coronariana e danos ao sistema imunológico. Então, quanto maior o contato, quanto maior a exposição, maior o risco. E entre adolescentes usuários de cigarro eletrônico, há um relato de maior incidência de convulsões. Alguns estudos mostram para a gente que tem pouca publicação do impacto do uso do dispositivo eletrônico de fumar na cessação do tabaco. Esses estudos, em sua grande maioria, têm pouca qualidade metodológica e, com isso, eles não devem ser incluídos no arsenal da nossa leitura. Um único estudo comparou o cigarro eletrônico versus reposição de nicotina, mas um estudo de baixa qualidade, e com isso, mesmo tendo um N pequeno, 584 pacientes, ele não é robusto o suficiente para nos informar com segurança se vale a pena usar o dispositivo eletrônico de fumar para a cessação do tabagismo. Bom, então, essa é uma revisão da Cochrane. Nós temos alternativas que são melhores e menos prejudiciais à saúde para o processo de abstenção do que fumar um dispositivo eletrônico. Então, eles não são menos prejudiciais à saúde. Aí nós trazemos um caso de uma paciente jovem, 19 anos, asmática, com um quadro recente de febre, dispneia grave, refratária ao tratamento com um broncodilatador inalatório.
precisava de 15 litros de O2 para manter uma saturação acima de 90%. Será Covid? Será Vale? O que é Vale? É a doença pulmonar relacionada ao uso do dispositivo eletrônico de fumar. Vamos lá. Aqui nós temos uma série de tomografias e a primeira dela é uma radiografia que mostra algumas pequenas alterações nodulares, tá? Bilaterais, opacidades bilaterais, mas o grande vidro fosco está aqui, tá? São opacidades irregulares, com consolidação, e esses pacientes que apresentaram a radiografia e a tomografia nesse contexto melhoraram com corticoterapia em dose alta. E aí, o que era isso? Pneumonia eosinofílica aguda relacionada ao uso do óleo de canabidiol como vape no dispositivo eletrônico de fumar. Assim como o canabidiol foi descrito em 2019 pelo CDC, também a vitamina E foi encontrada nos líquidos e líquidos dos dispositivos eletrônicos. Fato é, o pulmão não é preparado pela natureza para receber nenhum outro tipo de exposição que não seja o ar ambiente. Então, a própria Sociedade Brasileira de Pneumologia orientou a todos nós a notificação dos casos de EVALI. E aí, o cigarro eletrônico é mais seguro? É uma alternativa melhor na pandemia de Covid? Não, eles estão associados a lesões pulmonares em indivíduos que usavam e tiveram Covid, tá? Eles podem suprimir genes e com isso a resposta inflamatória fica comprometida e predispondo o usuário de cigarros eletrônicos ao Covid. Se eles forem compartilhados, aumenta o risco de transmissão de Covid. Então, o indivíduo usuário de cigarro eletrônico, ele deve parar completamente o uso do mesmo como forma de prevenção da Covid. E a recomendação, de novo, de que usuários de tabaco que desejem parar de fumar, eles devem usar outras intervenções já claras, né, experimentadas, ao invés de usar cigarro eletrônico. Os Estados Unidos hoje realmente enfrentam uma epidemia, tá, do uso do cigarro eletrônico, e o Juul, que eu mostrei no início para vocês, ele tem uma disseminação muito grande. Então, eles não são menos prejudiciais à saúde. E quase terminando, temos velhas novidades, que é o Evoque, que é o primeiro cigarro eletrônico que recebeu licença no Reino Unido para ser usado como forma de reposição de nicotina no processo de abstenção do tabaco, tá? Ele tem esse formato, como está aqui, ok? Parece uma bombinha habitual que a gente conhece. Isso significa, né, que os médicos ingleses, eles podem prescrever o Evoque nesse processo pelo NHS. Então, quais são as recomendações? Não é evidência suficiente para que a gente conclua que os sistemas eletrônicos, os dispositivos eletrônicos ajudam ou não os usuários a parar de fumar. Eles devem ser encorajados para usar outras estratégias. Os aerossóis liberados não são simplesmente vapor d'água, eles têm inúmeras substâncias, tais quais as do cigarro convencional. Eles são ameaça, sim, à saúde do adolescente, da gestante e do feto. E a gente precisa descontinuar essa propaganda. E a Anvisa precisa manter o seu poder de regulação para impedir que jovens tenham acesso a esse dispositivo. E é preciso a gente alertar muito a população para que não experimente o cigarro eletrônico. Quase terminando,
Os usuários precisam ser protegidos, sim, dessas informações falsas, e nós não temos evidências robustas que nos diga que os dispositivos eletrônicos para fumar são ferramentas adequadas e seguras para a redução de danos ou cessação do tabagismo. Então, assim, não se conhecem os malefícios a longo prazo. A médio prazo, a gente já sabe das doenças pulmonares e cardiovasculares, tal qual os cigarros convencionais. Então, eles não são isentos de risco. E a inexistência de evidência de danos não significa a evidência de danos inexistentes. E, por fim, esse foi um dos últimos cartazes do Instituto Nacional do Câncer. Não deixe se enganar pelas novidades. Dispositivos eletrônicos para fumar também matam. E juntos estamos aqui, nesse caminho para que o nosso paciente não comece a usar o dispositivo eletrônico de fumar, e se ele já está usando, que ele deixe. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Até breve.